E saquem suas fichas e enrolem seus dados porque está começando hoje mais um vídeo aqui no meu canal e eu resolvi hoje fazer mais uma review de tantas que eu tô devendo fazer. Império de Jade, hoje no meu canal. Ouçam o Project Ncast, assim como o Padrecast. E acompanhem o meu amigo Nightrocks BR lá na roxinha. Não pode falar o nome dessa porra, brincadeira. Império de Jade, basicamente a morte oficial de um Mene. Por muitos anos, esse livro foi uma piada de 1º de abril da Jambô Editora. Mas, de um dia pro outro, eles resolveram, a piada já perdeu a graça, vamos publicar o livro de verdade. E esse livro é simplesmente magnífico, principalmente para quem é fã da cultura japonesa, de anime, de mangá, coisa e tal. É claro, vamos lembrar que isso aqui é uma visão mais ocidentalizada de boa parte das coisas da cultura nipônica. E alguém já um pouquinho mais chato vai acabar torcendo o nariz, mas, enfim, isso aqui é fantasia medieval, faz de conta, não tem que fazer uma representação muito perfeita da realidade. Porque isso aqui é um suplemento / sistema completamente novo. É compatível com Tormenta RPG. Ele é até bem compatível com Tormenta RPG. Mas se você for pensar bem, ele é como se fosse a ponte, a ligação entre Tormenta RPG e o futuro Tormenta 20. E isso aqui é muito legal, porque ele funde as ideias legais de ambos os mundos, por assim dizer. Apesar do Tormenta 20 ele ter seguido um caminho muito mais diferente, o que torna ele bem menos compatível com o Império de Jade. Então, se você acabar querendo misturar o Império de Jade com o Tormenta RPG, vai rolar uns conflitos aí. Antes de falar sobre o livro em si, uma coisa que eu queria mostrar é que ele tem... Isso aqui é uma dust cover, então a capa dele mesmo é essa capa verde aqui, bonitona. Apesar de eu achar muito mais maneiro a capa de anime aqui. Império de Jade também é um livro um pouquinho mais caro, já que ele é todo em cores. Bom, mas quais as diferenças entre o Império de Jade e o Tormenta RPG, que eu vou usar ele como parâmetro maior, por conta do Império de Jade ser mais compatível com o Tormenta RPG. O primeiro fato é a honra. A honra, ela é um atributo extra e variável dentro do sistema. Em Império de Jade, a honra é maior que a vida. Melhor perder sua vida a perder sua honra. É um dos ditados típicos dos Tamoranianos e também um dos lemas de Linwo, o deus principal dessa comunidade. Tamora, ou o Império de Jade, é uma ilha localizada lá no extremo nordeste de Arton, bem longe das outras civilizações e separada de Arton mesmo pelas Montanhas Sanguinárias e o mar. Por conta disso, ela foi uma comunidade que cresceu isolada do restante do mundo e teve todos os seus aspectos culturais bem próprios. Por muitos anos no cenário, mais de 10 anos, Tamora estava desolada e destruída, porque ela foi o primeiro foco da invasão Nefeu, da invasão da Tormenta. Foi por conta da trilogia da Tormenta que Tamora foi liberta, e vamos botar aspas aqui, da influência da Tormenta. Pelo menos agora ela é habitável pelas pessoas normais. E após toda essa questão, todos os nativos de Tamora e suas famílias e a comunidade como um todo voltou na mesma hora para casa. Mostrando meio que um paralelo, por assim dizer, com o final da Segunda Guerra Mundial, que após todos os problemas relacionados à Segunda Guerra Mundial, a população nipônica que tinha saído do Japão voltou para lá. E assim como é de costume e de conhecimento geral de que os orientais têm uma dedicação muito forte para a reconstrução da sua terra, para a reconstrução do seu lar, muito rapidamente a população de Tamora reconstruiu suas cidades. Tá, não são as cidades todas delicadas e gigantescas como antes, mas as comunidades estão crescendo. A natureza voltou a crescer em Tamora, com exceção de Kirikisso, uma região que ficou distorcida, fragmentada, por ter sido o ponto de origem da invasão Nefeu. Ali é uma região de Badlands, por assim dizer, uma região decrépita e horrível, um local onde os heróis vão para começar a tentar limpar o mal dali, mas que não tem muita esperança de ser um local bom de se viver de volta. Em outros cenários de cultura oriental, costuma ter um local, uma Badland, um ponto em que ninguém mais vai. Uma região literalmente amaldiçoada. E no caso de Império de Jade, Kirikisso é esse lugar. Por conta da influência Nefeu muito
forte nessa região, o nascimento de LeFou não é tão incomum, é até relativamente comum, que aqui em Império de Jade tem um outro nome, que são chamados de Kaijin, que se você pegar e prestar bastante atenção, tem uma referência bem mais forte de Kamen Rider, de Guyver e outros Metal Heroes ou heróis usando máscaras. E por falar nos Kaijin, vamos falar de todas as raças do cenário. Como é de costume, a raça principal e a primeira aparecendo no livro são os humanos, que dispensam muito comentários, né? Também temos os Hanyo, uma referência muito clara a Inuyasha, inclusive por conta do nome. Os Hanyo são os meio yokai. Em seguida temos a raça dos Rengen, que são basicamente os metamorfos, ou os animais antropomorfizados. Se você pensar bem, aí tem vários animes, filmes que tem esse tipo de referência. Dá pra falar aí de BNA ou Shippo no Inuyasha. Temos os Kaijin, que eu já citei, e também temos os Mashin. O nome Mashin é para ele lembrar da pronúncia meio japonesa de machine. Eu lembro bem do Lawrence Fishburne falando machines. Machines! Os Machines, eles são já uma referência bem mais clara aos Power Rangers, Kamen Riders, Metal Heroes em geral, o Genji, o Zenyatta, o Oriza do Overwatch, entre tantos outros personagens que tem essa armadurona de metal. Temos os Nezumi, que são o povo rato, que aqui no Império de Jade são já um povo um pouco mais civilizado, apesar de terem uma cultura mais brutal. Pra quem não sabe, eles são basicamente o mestre Splinter dos Tartarugas Ninja. Os Ryujin são como se fossem os meio-dragões. São uma raça que nasce a partir das outras raças, o que faz com que eles sejam vistos como pessoas iluminadas, os favoritos de Limon. E por último, mas não menos importante, temos os Vanara, o povo macaco, que é uma referência à obra original que deu origem ao Goku, do Dragon Ball, o Wukong e assim por diante. Império de Jade possui 10 classes básicas. Bushi, que é basicamente uma mistura entre guerreiro e bárbaro. O Kensei, que é o guerreiro puro, que é meio que a grande maioria dos guerreiros samurais que aparecem nos animes. Monge, que não tem muito o que declarar, né? O Ninja, que também não tem muito o que declarar. O Onimusha, que ele seria uma mistura entre o Caçador, ou Ranger, para a grande maioria das pessoas, mas que voluntariamente se corrompe pela tormenta. Samurai, que é aqui literalmente um paladino. O samurai, ele é o guerreiro mais forte do sistema, por assim dizer, e que tem toda a questão mais pesada da honra. E eu vou falar mais da honra mais pra frente. Temos o Shinkan, que seria um druida. Temos o Shugenja, que seria o equivalente a um clérigo. Temos os Wujen, que seria algo mais voltado para o mago, para o feiticeiro, para o bruxo. E por fim nós temos os Yakuza, que seriam tipo os ladinos, mas mais voltados para o sentido do fora da lei, do mafioso. Mas enfim, o que é a honra? A honra, ele é um atributo extra do Império de Jade e que é o cerne de todo o sistema. Em muitas classes, para não dizer todas, você precisa ter certo nível de honra para você conseguir se manter. Algumas dessas classes, inclusive, elas aumentam ou diminuem o seu nível de honra quando você adquire elas. Inclusive, multiclasse não é muito bem visto pela questão da honra. E a honra, no geral, é um sistema muito complexo e que é até meio complicado de ficar falando muito disso. Talvez eu faça um vídeo só para falar sobre honra. Como eu disse, ele é um atributo variável e conforme as ações do grupo e dos personagens vão se desenrolando, o mestre pode aumentar ou diminuir o seu valor de honra. Então, se o mestre ele for bem rígido com a questão da honra, a honra do seu grupo vai, assim, ficar meio baixa até. Isso é bem interessante e é um tempero, um fator narrativo bem forte. O sistema de magias de Império de Jade são os jutsus, que eles por si só já são muito mais doidos. Em Império de Jade, qualquer classe pode lançar magia, porque pode utilizar os jutsus. Algumas classes, inclusive, elas têm acesso a vários jutsus por si só. E você pode, com o avanço de nível, desbloquear os chakras, que vão desbloquear
os seus jutsus. Cada chakra ele é ligado a um dos atributos base, com exceção da honra. E assim, qualquer personagem pode ir criando estratégias cada vez mais doidas utilizando os jutsus. Inclusive, o sistema de pontos de magia para todas as classes utilizado agora no Tormenta 20 foi inaugurado no Império de Jade, para poder alimentar os jutsus. Hoje, no Tormenta 20, se utiliza esses pontos de magia para alimentar os poderes e as magias nos casos dos conjuradores, mas em Império de Jade, qualquer personagem pode ser um conjurador. Então aquilo que a gente costuma ver em anime de personagem lançando magia, lançando poderes diferentes, isso é regra em Império de Jade. Isso faz com que o Império de Jade ele seja bem mais complexo do que o Tormenta 20. Então alguém que joga o Tormenta 20 e depois vai passar para o Império de Jade vai se bater um pouco, até porque a construção de personagem de Tormenta 20 é muito mais rápida. Já no Império de Jade você tem que se preocupar com talentos, com aumento de atributo, com liberar chakra, com juntar jutsu, enfim, são várias coisas que podem tornar esse jogo bem mais complexo e bem mais complicado para futuros consumidores. E como eu tinha dito em outro vídeo meu, para mim foi algo muito bom e essencial ter saído esse livro / sistema. E a saída dos monges e samurais do Tormenta 20, pelo menos uma classe que está dizendo nitidamente monge, samurai, para ter sido isso exclusivamente daqui, foi muito bom. Isso fez com que o samurai e o monge tivessem a sua identidade mais respeitada, e permitindo assim toda uma gama de histórias focadas nessa cultura, que é uma cultura tão rica. Se você for entusiasta da cultura japonesa, assiste muito anime, se você pesquisa sobre as coisas, utilizando o Império de Jade você consegue fazer muita coisa em cima disso. Eu considero que Império de Jade é uma compra muito legal. Ele ainda não tem um suporte muito grande, não tem outros livros. A Dragão Brasil agora que está começando a voltar a publicar material voltado para Império de Jade, mas eu garanto que logo logo a gente vai ter muitas surpresas, como por exemplo os caminhos. Enfim, eu recomendo muito a compra. Ele tem um preço meio salgadinho, porque como eu disse, ele é todo colorido, mas é uma compra que vale muito a pena. E vou fechar esse vídeo agradecendo aos meus padrinhos, tanto do PicPay quanto do Padrim. Quero agradecer muito aos meus dois padrinhos do PicPay, Marcos Felipe Soares e Fernando Mendonça Almeida. Muito obrigado. E aos meus dois padrinhos do Padrim, Derek Gonçalves e Vitor Luiz Arantes Proc. Sério, sem vocês eu não sei o que seria de mim. Se você gosta do meu conteúdo, gosta do que eu faço aqui no meu canal, por favor, contribua, seja com R$1. R$1 de vocês já vai me ajudar demais. O QR Code do meu PicPay está aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!